Tem muita gente que confunde as coisas, confunde opinião com ciência. Muita gente chega no médico e fala: ah, eu fiz isso a vida inteira e deu certo. Mas não é porque deu certo para você que não faz mal para a saúde. E o mesmo fato é quando eu falo de deixar a criança lá chorando. Muitas pessoas vieram, ficaram nervosas e falaram: ah, como que eu vou cuidar da casa? Como que eu vou tomar banho? Como que eu vou comer se o meu bebê fica lá chorando o tempo inteiro? E muitas outras pessoas vieram também falar: ah, na minha opinião tem que ir lá e cuidar, tem que pegar no colo, eu não dou conta de ver criança chorando. Beleza. E a gente não está falando aqui de opinião, a gente está falando aqui de ciência. Quando uma criança pequena ela começa a chorar, principalmente abaixo de 1 ano de idade, porque abaixo de 1 ano de idade não é birra. Quando uma criança pequena começa a chorar dessa maneira, é porque ela está ativando nela os mecanismos de sobrevivência que foram construídos, não foi aqui em 2025, 2024, 2010, não. Foi desenvolvido há milhares de anos atrás esses mecanismos de defesa. Então, quando um bebê começa a chorar bastante, é porque ele está acionando esses mecanismos de sobrevivência. São mecanismos instintivos. Então, se o bebê começa a chorar bastante e ele não é atendido, ele começa a produzir e ativar os hormônios de estresse. E esses hormônios de estresse vai atrapalhar o desenvolvimento cerebral dele. Eu entendo que criança chorando é muito complicado, porque eu passei isso com minha filha. A minha primeira filha, eu falei assim: gente, se eu não surtar agora, eu nunca mais vou surtar na minha vida. Porque até os 8 meses ela chorava 24 horas por dia. Chorava não, ela gritava. E às vezes quando eu tinha que sair para fazer alguma coisa, eu continuava escutando o choro, o grito dela, porque era o tempo inteiro assim. E ia no médico, não tinha problema nenhum, estava dentro do peso, estava crescendo normal, então o médico falava: só tem que aguentar mesmo. E foi isso que eu fiz, aguentei, mas eu não deixava ela lá sozinha. Mas a gente não está falando de opinião, a gente está falando de ciência. É difícil a gente falar assim: eu não percebi nada de diferente. Sim, a gente percebe diferente quando a gente tem alguma coisa e de lá é retirado, aí a gente percebe. Agora, quando uma coisa já nem apareceu lá, a gente nunca nem viu essa coisa lá, a gente acha que está tudo normal. Pais que estão com bebês pequenos, não deixe o seu filho lá chorando, não deixe ele chorar até cansar, não vai cuidar da casa e deixar o seu filho lá chorando. Cuida do seu filho. Se ele chora demais, cada criança é de um jeito. Tem criança que necessita mais de atenção para se sentir segura, tem criança que não necessita de tanta atenção. E se o seu filho necessita de muita atenção, você vai ter que dar atenção, porque senão você vai atrapalhar o neurodesenvolvimento do seu filho. E isso não é opinião, é uma ciência.